a Agroconsult trouxe na tarde desta última terça-feira a sua estimativa de produção com o Rally da Safra, produção do milho em segunda safra aqui no país, e estimou 102 milhões e 400 mil toneladas produzidas, uma alta de 11% frente à segunda safra da última campanha. Os números mostram também uma exportação acima de 54 milhões de toneladas. Vamos ver agora os números que a Agroconsult divulgou, primeiramente mostrando a área ocupada, a estimativa de produção e produtividade em todo o país e nos principais estados. Pessoal aqui antecipou um gráfico, vou tentar me organizar aqui então com eles. Vamos trazer aqui então os dados para o Brasil em relação ao milho de segunda safra, para a oferta e demanda. Produção estimada em 102 milhões e 400 mil toneladas, são os números que eu destaco aqui para a produção. 54 milhões e 100 mil toneladas é a estimativa de exportação, de acordo com a Agroconsult, são os números que eu vou trazendo aqui, que foram destacados pela empresa. Consumo total no país, estimado em 80 milhões e 400 mil toneladas, aí esse número é 8,2% acima do que foi estimado na safra passada. Para proteína animal, né? Não sei se deu para entender ali, proteína animal chegando a 58 milhões e 600 mil toneladas, 3 milhões acima daquilo que acontecia na safra anterior, enquanto o etanol vai crescendo também 3 milhões e 100 mil toneladas. O milho para utilização de etanol, nós temos aqui um número de 13 milhões e 600 mil toneladas, são os dados que eu destaco na oferta e demanda na produção de milho, de acordo com a Agroconsult. Vou pedir aqui para a minha produção me confirmar se nós temos o gráfico que mostram os dados, né, de oferta aqui da produção. Pode colocar na tela, nós temos aqui produção em 102 milhões e 400 mil toneladas, com alta de 11%, uma área total de 16 milhões e 700 mil hectares, praticamente estável, né? Estável, com uma ligeira queda de 0,02%. A produtividade total em 102,1 saca por hectare, também com alta de 1%. E aqui alguns destaques que foram apresentados pela Agroconsult. A produtividade no Mato Grosso é de 116 sacas, enquanto que a produtividade em Goiás de 114 sacas. São os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR, que foram apresentados pela Agroconsult na tarde desta última terça-feira. Olha, para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o André Debastiani, ele que é o coordenador do Rally da Safra e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Debastiani, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no nosso programa Agricultura BR. Números bastante firmes para a segunda safra brasileira, ainda mais com o atraso que se teve de semeadura de soja, mas principalmente da colheita de soja, que colocou o milho numa situação de tempo diferente daquela que seria o ideal. O que este cenário influenciou em relação aos números que foram apresentados por vocês? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação falar com vocês novamente aqui e ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos números que a Agroconsult, por meio do Rally da Safra, está levantando no campo, né? Nossas equipes voltaram para o campo essa semana para fazer essa segunda etapa do Rally da Safra, que é analisar as lavouras de milho. Então, conforme a gente fez antes para a soja, né? Também analisando as lavouras e trazendo números para vocês, então a gente começa agora esse trabalho com milho. Os números que nós estamos trazendo agora são os números que a gente chama de pré-rally, né? O pessoal está indo para campo agora, mas a gente vai continuar o mês de junho inteiro no campo, né? Aprimorando um pouco melhor e detalhando mais essas informações. E de fato, Fabiano, conforme você falou, foi uma safra que começou aí atrasada. O plantio do milho atrasou muito em função de alongamento do ciclo da soja, algumas regiões mais de 20 dias alongou o ciclo da soja, o que levou o plantio do milho mais para frente, também em função muito de excesso de chuva ao longo da colheita, que também atrasou um pouco esse calendário. Mas apesar de a gente ter, de uma certa forma, um atraso no plantio das lavouras de milho, a gente tem cenários distintos dentro dos estados. E quando a gente olha para Mato Grosso e Goiás, que foram os dois estados que você trouxe destaque aí
em termos de produtividade, são dois estados que a gente não pode falar em termos de atraso. Goiás mesmo plantou até mesmo melhor do que nos anos anteriores. Mato Grosso tem talvez o terceiro melhor ritmo de plantio da história. E são dois estados muito importantes dentro da composição da produção nacional. E esses dois estados, a gente pode falar que hoje estão numa condição de desenvolvimento muito favorável. Tanto que dificilmente a gente vai falar de quebras, por exemplo, do Mato Grosso a partir de agora. Estão começando a colher as lavouras, né? Então, dificilmente a gente vê quebras agora, porque de fato já está bastante consolidado. Agora, quando a gente olha para outras regiões, daí sim, vamos olhar para o Paraná, que de fato atrasou bastante o plantio. Na verdade, o Paraná é o maior atraso em termos de plantio da história para o milho segunda safra no estado. Se a gente olhar para o sul do Mato Grosso do Sul, também não é diferente, também atrasou bastante o plantio. Vai para São Paulo, vai para Minas, são todos estados que entraram numa janela de risco para o milho bastante elevada. Eu diria que até o mês de abril o clima se comportou de maneira perfeita para todas essas regiões aí, mas o maio a gente já começou a ter alguns alertas aí em termos de estiagem em algumas regiões. Bom que temos previsões de chuvas para a próxima semana, isso é muito favorável, mas diferente do Mato Grosso do Goiás, que a gente comentou aqui, onde as produtividades de uma certa forma já estão garantidas, para essas demais regiões não. A gente estima, por exemplo, que para o Minas Gerais, 20% das lavouras estão garantidas, o restante depende de chuva. Mas por hora eu acho que vale a pena ressaltar, né, Fabiano? 102,4 milhões de toneladas é uma produção sensacional. Recorde de produtividade do Brasil, recorde de produtividade de Mato Grosso e Goiás, que ajudam a sustentar esses números. Debastiani, os números também que são relacionados ao uso, né, do milho no Brasil e também as exportações chamam bastante atenção. Nas exportações, um pouco mais de 54 milhões de toneladas, o Rally vai apontando para nós neste levantamento. Tem um consumo interno de 80 milhões, 13 milhões e meio para a produção de etanol, por exemplo. Como é que esses dados eles podem ser percebidos pelo produtor rural, que está vendo um preço do milho bastante baixo, né? Um número que é desagradável para o produtor. Muitos estão dizendo que não está cobrindo o custo de produção, e aí a gente recebe aqui a reclamação do produtor diariamente no Agricultura BR, e como que esses números eles podem ser interpretados por esse produtor em relação à demanda sobre essa produção recorde do cereal. Muito bem, vamos de trás para frente aqui na tua observação. O que a gente está vendo em termos de preço agora, e essa queda bastante expressiva, nada mais é do que um reflexo dessa produção enorme que a gente vai ter. Nós temos aí 102 milhões da segunda safra, mas temos também outros 30 milhões, 29,9 para ser mais exato, do milho primeira safra. Então nós estamos falando de 132,3 milhões de toneladas de produção de milho total. É um volume bastante expressivo. E daí a gente começa a pensar um pouco o que nós vamos fazer com tanto milho. Por isso que a gente trouxe para vocês também, na divulgação dos dados do Rally, um pouco dos lados mais para o lado da demanda, né? E daí eu diria que a gente tem aqui dois desafios, pelo menos, né? Na verdade, são muitos mais desafios que a gente tem hoje no mercado de milho. Mas se a gente olhar um pouco para a questão de dar vazão a esse milho, a gente tem que pensar primeiro na questão do consumo interno e depois do lado das exportações. No consumo interno, eu acho que a gente tem um cenário bem positivo, porque a gente está falando de 80,4 milhões, é um crescimento de mais de 8% em relação à temporada passada, e um crescimento que está ocorrendo puxado tanto para o consumo de proteínas animais, vocês mesmos já mostraram esses dados anteriormente, como também pelo consumo de milho para a produção de etanol, que são dois setores que com a queda do preço do milho vão muito bem, obrigado. Nós estamos exportando muito mais carne de aves, estamos exportando muito mais carne suína, e as margens para esse setor, que passou um bom tempo aí, em momentos até mesmo negativa, voltam a ser positivas agora. Tem algumas quedas de preço também, mas elas voltam a ser positivas. Então o mercado interno consegue reagir um pouco mais, e isso é muito positivo. Da mesma forma, a gente pode falar da produção de etanol, né? A queda de preço do milho, que corresponde a 70% do custo de produção de etanol a partir de milho, acaba sendo benéfica. Tudo bem, temos redução do preço do etanol também no mercado, mas é que a gente acaba tendo ainda um cenário favorável para o esmagamento.
Agora, não tem como ser maior esse consumo, porque a gente não tem capacidade instalada para isso, né? Então, a gente trouxe aqui um número de 13,6 milhões de toneladas de demanda de milho para etanol. Pode ser um pouquinho maior, chegar aos 14, um pouquinho mais, mas não sai muito mais do que isso, porque a gente não tem capacidade para conseguir esmagar mais milho do que isso para a produção de etanol. Então, isso consolida os 80 milhões de toneladas do consumo, que é um aspecto positivo. Agora, se a gente produziu 130 e temos 80 de consumo, a gente tem mais 50 milhões de toneladas aí sobrando. E a gente tem que exportar isso daí. E daí, quando a gente olha para a exportação, acho que tem dois aspectos muito importantes para a gente analisar. O primeiro diz respeito ao mercado. Mercado global. Existe demanda para 54 milhões de toneladas de milho do Brasil? E eu diria que sim. Tem essa demanda, porque pega a própria Argentina, que é um player importante, saiu do mercado, né? Para produzir 50 milhões, vai produzir 35. Se a gente pega a própria situação da Ucrânia, que é um grande player no mercado de exportação, está fora do mercado ainda, com participação muito menor. Então, existe sim um espaço para colocar esse milho no mercado, apesar de que no segundo semestre a gente já começa a competir com o milho 23, 24 dos Estados Unidos. Mas existe sim espaço no mercado. Tanto que a China passou a comprar o milho brasileiro e isso é um fator muito importante. Agora, dentro das exportações, talvez o maior desafio seja a questão logística. Porque a gente não são só os 54 milhões de milho aqui, tem 96 milhões de toneladas de soja para exportar, mais 23, 24 milhões de toneladas de farelo, 28 de açúcar, mais trigo, mais DDG, ou seja, nossas estimativas aqui é que a gente deve exportar 200 milhões de toneladas. E isso vai colocar todo o nosso sistema de infraestrutura logística, seja para armazenar esse milho nas fazendas, ou até mesmo levar isso daí para os portos, vai colocar em teste. Então, são vários desafios que a gente tem no mercado de milho, fora a queda de preço que você bem me mencionou e que acaba trazendo uma rentabilidade mais baixa para o produtor. Tá certo, Debastiani, para encerrarmos aqui, dá para imaginar já pela equação qual que vai ser o tamanho do nosso estoque de passagem da 22, 23 para 23, 24, que é também o volume de milho que nós vamos entrar no mês de janeiro, por exemplo? Fabiano, vai depender de dois fatores. Primeiro, é se de fato o produtor vai comercializar esse milho. Eu acho que esse é outro ponto muito importante para a gente trazer aqui, que as comercializações estão muito atrasadas. Pega o próprio estado do Mato Grosso aí, deve ter comercializado não mais do que 50% dos 50 milhões que vai produzir. E o produtor precisa comercializar, porque se ele não comercializa, acaba também que a gente vai empurrando essa nossa janela de escoamento para o segundo semestre, ela se torna cada vez mais difícil. Então, o primeiro ponto depende de como que vai evoluir a questão de comercialização, e o segundo ponto diz respeito à exportação. Se de fato a gente consegue fazer esses 54 milhões de toneladas. A conta está bonita, Fabiano. Se eu produzir 130, consumir 80 e exportar os 154, beleza, está fechada a conta, não está sobrando milho no mercado, não. Agora, a partir do momento que você não realiza nenhum desses valores, começa a sobrar milho no mercado.